Uma ótima noite para você. Nós estamos conectados nesse momento. Seja bem-vindo ao nosso culto de adoração, de gratidão, de louvor. Você que está nesse momento sintonizado aqui, é um prazer sempre nosso ter você aqui participando de cada oração, de cada devocional e de cada culto como esse, onde nós podemos juntos celebrar o amor de Deus, a presença de Deus e orarmos pelas feridas que atingem a nossa vida, mas que nós podemos levar isso diante de Deus em oração e pedir que a sua presença inunde o nosso coração, preencha a nossa vida. Então eu já convido você que está agora conectado a colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque daqui a pouco a minha primeira oração será em favor dessas pessoas que estiverem com pedido ali. Claro, se você não conseguir escrever, não tem problema. Mas eu vou orar por quem está aflito, amargurado, orar por pessoas como você que estão lidando com um problema grave e precisam de oração. São 6h01. Hoje eu vou conduzir o culto aqui com você, porque nesse exato momento, agora, quando eu abri aqui a nossa transmissão, o pastor Guilherme está lá no nosso espaço principal da nossa igreja, que estamos inaugurando hoje. Hoje a gente está inaugurando o nosso espaço em Guarulhos. Nós tivemos o primeiro culto às 9h da manhã, que foi uma celebração assim maravilhosa. A gente recebeu centenas de pessoas, gente que se derramou diante de Deus, gente afastada de Jesus por desacreditar muitas vezes da religião. E nesse momento nós podemos ver o agir de Deus mostrando a essas pessoas que existe sim um evangelho puro, verdadeiro, genuíno, uma religião pura e verdadeira, como nós sempre citamos aqui de Tiago 1:27, e foi um momento de muita celebração. Daqui a pouco eu vou descer lá também para participar mais um pouco dessa festa. Você que é aqui de São Paulo, de qualquer outro lugar e não pôde estar aqui, não tem problema, em breve você poderá conhecer também esse espaço que vai servir não apenas para cultos presenciais, mas também para ensino de crianças, como nós sempre temos citado aqui, para cursos profissionalizantes, enfim, para diversas atividades que sempre vão envolver pessoas como as crianças dos orfanatos e outras pessoas que Deus nos conduzir. E em breve, se você não pôde participar hoje, será um prazer receber você aqui, fazer você conhecer esse espaço que está ficando lindo. A gente teve aí um período de muitas obras, de muita reforma. Não está tudo 100% ainda, mas nos próximos dias nós vamos concluir os detalhes para que tudo fique o mais confortável possível para receber você e outras pessoas que vão estar participando. E eu quero já lembrar você uma coisa importante: os nossos cultos aqui, eles vão sempre permanecer. Então hoje eu estou aqui porque o pastor Guilherme, obviamente, está lá nesse momento ministrando o culto, a inauguração. Daqui a pouco eu vou para lá com ele assim que a gente terminar aqui. Mas semana que vem ele volta para realizar novamente aqui o domingo a ministração desse culto de louvor e de adoração, tá bom? Bom, vai deixando o seu comentário aqui. Se eu não conseguir ler todos, eu vou lendo alguns, porque eu quero realizar essa oração por você. Vamos nesse culto orar por quem está aflito. Eu estava lendo aqui a Bíblia e uma das histórias que mais me emocionam é a história de quando Jesus ele ressuscita Lázaro. E ele faz isso de uma maneira surpreendente. Porque quando Jesus ele recebe a notícia de que Lázaro está morto, e ele vê as suas irmãs, Lázaro tinha 2 irmãs, vindo até ele em prantos, chorando, angustiada, porque imagine só, você perder alguém que você ama, um irmão. Provavelmente esse irmão cuidava delas, tinha o papel e a função de ser pai delas. E elas, vendo uma doença levar embora alguém que elas amavam, era uma dor terrível. Você que já lidou com isso sabe o quanto essa situação é complicada. E Jesus ele tem 2 reações. A Bíblia diz que ele chora, que ele se compadece, e as pessoas ao redor, vendo Jesus chorando, elas dizem: veja como ele amava Lázaro. Veja como ele tinha Lázaro como alguém especial para ele. Mas Jesus tem outra reação também. Ele responde: eu sou a ressurreição e a vida. Logo após ele sentir a dor e chorar, ele responde:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui a gente entende uma das coisas mais misteriosas e importantes da nossa fé, que nos fazem ter esperança. Primeiro, que Jesus é humano. Ele é 100% humano. Ele é 100% homem. Ele não foi metade homem, metade Deus. Ele foi humano. Isso nos dá esperança, como a Bíblia diz lá em Hebreus, de que ele se identifica comigo e com você e ele sente a nossa dor. Não só sente no sentido agora, como sentiu. Ele sente a dor do desprezo, da traição, da doença, da dor física. Então esse Jesus humano que nós acreditamos, ele não está distante, lá no trono, lá no céu, e para você falar com ele, você tem que gritar e sabe, dar grandes berros para que ele te ouça. Esse Jesus que a Bíblia nos apresenta, ele é humano, ele é próximo, ele está perto. E não só está perto como alguém que não entende o que você está vivendo. Ele está perto a ponto de se identificar, de saber o que você vive, porque ele também viveu. Por isso você pode orar, clamar a ele. Mas ele não é só humano. Ele não está só ao nosso lado para nos entender. Ele é Deus. Ele é divino. Ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é Deus na sua essência máxima. Ele é 100% Deus. Ou seja, ele se identifica com você, ele sente sua dor. Mas ele também é capaz de trazer cura, restauração. Por isso que ele chora, porque ele não é indiferente à dor de qualquer ser humano. Há pessoas que são insensíveis demais, não é verdade? Se você está lidando com um problema e você conta para ela sua dificuldade, ela fala assim, mas você pode resolver de outra forma. Tem gente que passa aí coisa pior. Ela é insensível. Jesus chega ao ponto de chorar, de sentir a dor que aquelas mulheres estavam sentindo. Mas ele responde com autoridade de um ser divino. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você está lidando com desemprego, com a doença, com um problema, saiba que Jesus se identifica. Ele sabe porque ele viveu. Ele não sabe só porque ele sabe, porque ele viveu isso. Mas ele também é Deus e pode curar você agora. Restaurar você agora, trazer paz para o seu coração que está depressivo, amargurado, para você que ninguém te entende, para os teus sonhos que todos foram ladeira abaixo, morreram. Jesus pode restaurar. Ele é a ressurreição e a vida. O nosso inimigo pior, que ninguém consegue fugir, que é a morte, ele venceu. Maior é esse Jesus do que a doença, o câncer, portas fechadas e qualquer outro problema que você esteja lidando. Então confie sua vida nessa oração a Cristo. Eu tenho certeza que ele vai restaurar você. Vamos juntos orar? A Maria Sorato, que está aí conectada, Ângela, o Ricardo, enfim, tantas outras pessoas, Rodrigo, a Cileide está aí também. Vamos orar juntos? Vai deixando aqui os seus comentários e o seu pedido de oração, e eu quero junto orar por você. Vamos fechar os nossos olhos e apresentar nessa primeira oração essas questões da nossa vida que nós precisamos que Deus trate. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, eu quero orar nesse momento. Eu quero que o Senhor venha agora ao encontro de quem está doente, desesperado, aflito, de quem não suporta mais a dor da perda de alguém que ela viveu e ela não suporta mais a dor do luto. Já se passaram meses, anos, e ela ainda continua, Senhor, quebrada por dentro, revivendo os mesmos episódios, as mesmas lembranças. Ela precisa que o Senhor não só sinta o que ela sentiu, mas que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor traga paz, traga força, traga esperança. Então agora, Jesus, entre nesse corpo enfermo, doente e o restaure. Eu sei que o Senhor é capaz de remover esse câncer, essa doença que traz medo para ela, que é terrível demais, que é complexa demais, até para os médicos, até para os especialistas, mas para o Senhor basta uma palavra, basta uma ordem,
basta, Senhor, um decreto do Senhor. Então traga agora para este coração paz, para essa vida restauração. Traga agora, nesse momento, força. Eu oro, Senhor, para aqueles que estão trazendo questões do seu cotidiano, da sua vida material, gente que está lidando com o desemprego, gente que está lidando com a depressão, gente que está lidando com os problemas dentro do trabalho. Eu oro para que o Senhor cure, restaure. Nesse momento, se você quiser, abraçar a sua família, pedir a Deus que possa também abençoar o seu lar. Peça a Deus. Aquela dor que as irmãs de Lázaro sentiam era a dor de uma família. E você sente a dor, talvez, de ter enterrado um filho que ainda está vivo. E quando eu digo enterrado, é porque parece que ele está morto. Parece que ele não reage. Parece que ele deixou de existir, porque as drogas o levaram a deixar de ser quem ele era. Então, ore por ele. Peça a Deus por ele. Clame por ele. Toque, Jesus, nesses entes queridos, adolescentes que lidam com essa fase tão difícil da rebeldia, de sentir ódio dos pais, ódio do mundo. Ajude, Senhor, essa mãe a lidar com essa fase tão complicada dos filhos. Restaure o lar. Eu sei que há mulheres de fé, mulheres de oração, que os joelhos estão marcados porque elas oram pelos seus filhos, oram pelos seus maridos. Eu peço que o Senhor escute e possa trazer luz, lançar a tua luz sobre nossa casa. Se você está com a sua família, os abrace e diga: eu abençoo minha casa, eu abençoo a minha família, que o meu lar ele seja cheio de amor, de paz. Nós entregamos em tuas mãos, Jesus Cristo, e te declaramos em seu nome que a nossa casa ela seja repleta da tua bênção, da tua proteção, especialmente nesse fim de ano. O Senhor guarde do acidente, do assalto, da maldade que está espalhada nas ruas. O Senhor livre a nossa casa, em nome de Jesus. Que agora o corpo seja fortalecido dessa pessoa que está no hospital, de cada pessoa que está aqui orando, cada pessoa que deixou seu nome para esse momento. O Senhor a toque, a liberte e a restaure. Se assim você crê, respire fundo, diga amém e amém e graças a Deus. Respire fundo nesse momento. Como é que você está se sentindo? Quero que você acredite. Nós acreditamos, é uma coisa que a gente sempre deixa claro aqui. Nós acreditamos em um Deus que faz milagres. Um Deus que opera, que cura, que restaura. É claro que a nossa fé não está baseada nisso. Então nós continuamos acreditando em Deus se Ele fizer ou se Ele não fizer. Se Ele der ou se Ele não der. Nós acreditamos que Ele é capaz de dar, mas acreditamos que por alguma razão Ele pode não dar. E isso não muda o seu amor em relação a nós e a nossa fé em relação a Ele. Então, fale para mim aqui nos comentários como é que você está se sentindo. Eu sei que há pessoas que têm não só colocado pedidos de oração, mas há pessoas aqui que são o nosso grupo de intercessores que sempre estão orando pelos outros. Deus abençoe você, que cada oração que você faz, não só por si, mas também pelas pessoas, que Deus possa ouvir e atender. Tantas pessoas que agora que eu estou vendo aqui, Deus abençoe, tá? Cada pessoa que está deixando o seu comentário e também os pedidos de oração que estão chegando agora, que Deus abençoe você. Respire fundo. E lembre-se, já que nós estamos falando aqui de Lázaro, lembre-se que Jesus foi visitar Lázaro mesmo ele estando morto. Nunca se esqueça que às vezes a gente pode enterrar pessoas que estão vivas. Elas estão vivas, mas a gente esquece ela a tal ponto que para elas já estão enterradas. Jesus fez o contrário, foi visitar um amigo que estava morto. Ele foi lá para ressuscitá-lo. Não deixe nenhuma tragédia acontecer, não deixe nenhum mal acontecer e você ter aquela sensação de que você poderia ter feito mais por alguém, visitado, orado, ligado. Cuide da sua família. Das coisas mais preciosas que Deus nos dá, além da salvação e da fé,
é a presença de pessoas que nós amamos. Elas trazem consolo para o nosso coração. Mesmo que a sua família às vezes tenha aquela parte complicada, como qualquer família tem, ame-os, ore por eles, busque a Deus por eles, tá bom? Eu queria que a Carol, minha esposa, estivesse aqui, mas ela está lá embaixo. Então, em breve eu vou apresentar ela para vocês aqui, né? Tem a Carol, do pastor Guilherme, tem a minha Carol, as duas são Carol. E hoje ela não pôde estar aqui para apresentar e orar junto com vocês, mas quem sabe na próxima Santa Ceia, o pastor Guilherme, nós dois estaremos aqui, eu apresente ela para você, tá bom? Vamos à nossa mensagem, agora que a gente está leve, está bem, vamos à mensagem bíblica. Faz o seguinte, você vai abrir sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 33, deixa aberto aí. Ezequiel está no Antigo Testamento, você vai abrir em Salmos, aí você vai passando para frente, vai passar Provérbios, Cânticos, Jeremias, Isaías, depois de Isaías, se eu não me engano, depois de Isaías ou de Jeremias, estará o livro de Ezequiel. Deixe sua Bíblia aberta aí, se você não tiver a Bíblia em mãos, eu vou colocar para você daqui a pouco aqui na tela, vou pedir que o Felipe coloque. E antes de nós entrarmos nessa mensagem, eu queria que você deixasse sua curtida, compartilhasse essa transmissão que nós estamos realizando agora, nesse exato momento, 6 horas e quase 20 minutos. Então, compartilhe, deixe sua curtida, deixe o seu comentário. Hoje o pastor Guilherme está realizando a inauguração do nosso espaço aqui em Guarulhos. A gente está muito feliz com isso. Para você que está chegando agora, eu comentava aqui no início que às 9 da manhã nós tivemos a nossa primeira celebração. Foi uma festa, foi assim, a gente recebeu muita gente. E foi um momento de alegria, um momento de louvor, de adoração, além de gente que chegou quebrada pela vida, pelas falsas religiões. Essas pessoas encontraram, não alguém, eu, pastor Guilherme, encontraram Jesus. E um evangelho verdadeiro, leve. Um evangelho que, claro que tem a sua renúncia, mas que tem amor, que tem misericórdia. E olha, foi uma coisa assim maravilhosa. Eu estou torcendo para em breve vocês que estão aí agora nos acompanhando, a gente possa se ver pessoalmente. Se você não pôde estar hoje, né, você possa estar aqui nos próximos cultos, que nós teremos presencialmente. Nós teremos às quartas-feiras, às sextas-feiras, 7 da noite na semana, e domingo também nós teremos às 7, às 9 e às 18 horas presencial. Agora, se você está me ouvindo lá da Bahia, lá do Amazonas, lá da Argentina, como a gente sabe que tem pessoas que não vão poder estar aqui, não tem problema. Não tem problema. Você continua nos acompanhando aqui, porque a nossa programação aqui pelo YouTube, ela permanecerá a mesma. Então, eu tenho certeza que a cada devocional, oração e culto, você será cada vez mais alimentado e mais fortalecido. Ezequiel 33. Deixa a Bíblia aberta. Tem uma canção para a gente colocar, Felipe? Vamos colocar uma canção enquanto você vai abrindo a sua Bíblia. Eu vou tomar uma água e vou voltar trazendo uma mensagem que vai te abençoar muito. Mas quero te lembrar, agora aproveitando que a gente vai colocar a canção, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a espalhar esse culto para abençoar outras vidas e outras pessoas também. Quando achei que era o meu fim e que valor algum havia em mim, estava perdido e sem chão, sem rumo certo. Então eu lembrei da tua voz, eu sabia que estavas por perto, sem saber se ias me atender, pedi socorro. Não mereci, mas me salvou e ainda me disse que eu tinha valor. Teu amor pagou o preço por mim, muito antes de eu sequer existir. Mas em teu plano divino me
tinhas em teu livro e eu era valioso pra ti. E eu não sei como vou retribuir esse amor tão grande que não tem fim. Mas te dou a minha vida, que é falha e é finita, mas se amastes mesmo assim, eu a devolvo a ti. Eu a devolvo a ti. Não mereci, mas me salvou. E ainda me disse que eu tinha valor. Teu amor pagou o preço por mim, muito antes de eu sequer existir. Mas em teu plano divino me tinhas em teu livro e eu era valioso pra ti. E eu não sei como vou retribuir esse amor tão grande que não tem fim. Mas te dou a minha vida, que é falha e é finita, mas se amastes mesmo assim, eu a devolvo a ti. Graças a Deus. Olha, estou vendo aqui os comentários de vocês. Deus abençoe, tá? Célia Maria. Deus abençoe também a Alessandra. A Alessandra está dizendo aqui, ó. Eu até tenho um testemunho. Esses dias pedi oração para uma amiga que teve bebê e complicações na gravidez. E ela voltou a ser internada, né? Mas através das orações, ela pediu isso a Deus, ela está agora em paz e em casa. Glórias e honras a Deus, que ela e o bebê estão bem em casa. Agradeço a todos que orou por ela. Glória a Deus. Deus abençoe, tá, Alessandra? Que felicidade a nossa de ver que Deus, ele age. Deus não está indiferente, como a gente falou no início. A Neuci, Deus abençoe, Neuci, que está passando por um tratamento de quimioterapia do câncer. Deus abençoe, tá? Nós, não tenha dúvida que nós oramos por isso, todos os dias. Inclusive, você que precisa de um atendimento pastoral, seja meu, do pastor Guilherme, do pastor Lucas, que também é um dos pastores que está conosco desde o início desse sonho que Deus colocou em nosso coração, você pode enviar uma mensagem para o número oficial. A gente não manda mensagem para ninguém, absolutamente ninguém. Não existe uma pessoa que possa dizer, olha, o pastor Guilherme, o pastor Felipe mandou mensagem para mim, falando, não existe. A única forma de nós termos contato é se você mandar uma mensagem fazendo sua pergunta, pedindo uma orientação, aí sim a gente interage, porque nós acreditamos que Deus é quem vai tocar nas pessoas que Ele quiser, que Ele desejar, pessoas que Deus, de alguma forma, Ele desejar que sejam escolhidas para isso. A Ivanilda, sou muito grata pelas suas orações, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus abençoe, tá? A Alessandra tá aqui, a Nívia, a Jovina também, Ivanilda de novo. Deus abençoe, tá, Ivanilda? Seu irmão Hélio, estamos orando por ele. A Marta e Maria, não são as irmãs de Lázaro, não, é a Marta Maria daqui, que está pedindo pelos vícios da sua família, para que Deus possa libertar. A Sheila Neves pede pelo seu filho e pelo seu pai, que está com problema nos órgãos. São tantas pessoas que estão aqui. Você pode ir deixando os seus comentários, que mesmo que a gente agora vai entrar no momento da mensagem, depois você pode colocar. Não tem problema, a gente está lendo e vai orando por todos, tá bom? Vamos então entrar nessa mensagem. Eu quero ser bem objetivo com você
sobre essa mensagem de Ezequiel 33, lá no versículo 30. Qual que é o tema que eu quero trabalhar com você aqui hoje? Essa mensagem, ela é para impactar o seu coração, para que você entenda o que Deus espera que aconteça com a gente. O Evangelho, ele faz com que cada pessoa que é atingida por ele, ela passe por uma experiência. Essa experiência, ela pode ser diferente com cada pessoa. Não existe um padrão, todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que ser assado. Se não foi igual eu, então é porque não foi. Não existe isso. O Evangelho, ele é uma experiência pessoal. Mas essa experiência, a Bíblia nos ensina, não é uma opinião minha, a Bíblia nos mostra que ela precisa atingir 3 coisas do nosso ser, seja ele físico, intelectual ou espiritual. Essa experiência com o Evangelho e com Jesus Cristo, ela precisa atingir 3 coisas. A mente, vou colocar aqui para você, coloca para mim, Felipe. Mente, coração e as mãos. Então, quando nós somos atingidos pelo Evangelho de Jesus Cristo, há uma transformação na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos. Você vai entender o porquê disso. Por que na mente? Porque a fé, ela não é ignorante. A fé na Bíblia, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, ela não é ignorante, ela não é inconsequente, ela não é só emotiva, ela é racional. Mas racional em que sentido? De que ela é insensível? Não. Ela é racional no sentido de que nós sabemos aquilo que nós cremos. Porque há pessoas que dizem ter fé em Jesus, mas a gente pergunta assim, tá bom, mas você tem fé em Jesus? Em que sentido? Como é que é essa sua fé? Ela não vai saber exatamente no que ela tem fé. Então, quando nós somos atingidos por Deus, experimentamos a Deus, a gente sabe em que a gente crê. A fé não é cega. A fé em Deus não é uma fé numa igreja, não é uma fé numa religião cega. É uma fé na Bíblia. O que eu creio? Eu creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, que Deus, para nos salvar dos nossos pecados, que nós estávamos mortos em nossos pecados, enviou o seu Filho para nos oferecer a salvação de forma gratuita, sem obras, gratuitamente, é graça divina. E agora ele pede de nós santidade, compaixão, enfim. Então, a crença em Jesus, essa transformação que o Evangelho nos traz, ela precisa passar na nossa mente. Eu não creio porque alguém me disse, eu não creio porque eu senti algo no coração. Eu creio porque olhando para a palavra de Deus, eu raciocino e penso, e eu sei o que a Bíblia me apresenta, e eu creio na proposta que a Bíblia me traz. Mas a fé não é só mental, ela é coração. O nosso coração precisa arder. Nós não podemos ser pessoas que ficam só debatendo ideias, debatendo Bíblia, debatendo religião, debatendo filosofia. Nós não temos que ficar debatendo política, não é isso. O coração nosso tem que arder, tem que mexer com alguma coisa. Quando alguém experimenta a presença de Deus, tem que mexer aqui nas entranhas dela, no íntimo dela, a ponto dela se emocionar. Qual o problema com isso? Não uma emoção fora de controle, mas a ponto... Eu, por exemplo, falo de experiência agora particular. Eu, por exemplo, sou tocado por Deus infinitas vezes, mas não é sempre também. Quando eu digo infinitas vezes é exagero, né? Mas volta e meia eu converso com Deus, eu oro a Deus e o meu coração se enche de alegria, se enche da emoção de saber do amor de Deus por mim. Mas é claro que nem sempre a gente sente isso. Tem vezes que a gente não sente, então a fé não pode ser baseada, claro, no que sente, mas o coração tem que sentir. Seu coração tem que ser movido por essa presença de Deus que faz arder, que faz você querer entregar a sua vida por completo. Mas a conversão, ela passa também pelas nossas mãos. Não basta a gente falar assim, eu acredito em Deus, mentalmente. Coração, eu sinto a presença de Deus aqui muito forte. Mas as mãos, que são as nossas obras, que são as que representam as nossas ações, a gente não tem.
Então você é uma pessoa crente de mente, de coração, mas na hora do trabalho, na hora de exercer isso, de praticar isso, não há. Então, por exemplo, lá em Tiago, que não é o texto que nós vamos ler, mas só para trazer essa ideia aqui, Tiago está falando para as pessoas da igreja, para pessoas que são convertidas, não é gente do mundo, gente convertida. Ele diz, olha, o que adianta vocês dizerem que têm fé se vocês não têm obras? Ele está dizendo assim, olha, vocês já acreditaram em Deus, depositaram a sua fé em Jesus Cristo, vocês foram salvos por essa graça maravilhosa, mas agora vocês precisam ter atitudes que correspondam a essa fé que está na mente, que está no coração. Ou seja, a gente precisa, para ter uma fé saudável, bíblica, que agrada a Deus, a gente precisa ter esse conjunto de uma mente que sabe no que crê, um coração que arde pela palavra de Deus, mas ações que ajudam o próximo, que impactam a vida de outras pessoas. Então leia comigo, por que eu estou dando essa introdução aqui para você? Porque agora nós vamos entrar nesse texto bíblico para ver que esse problema não é de agora. Esse é um problema que a Bíblia tenta tratar há muito tempo, que ela trata há muito tempo. Olha o que diz lá no versículo 30. No teu caso, filho do homem, Deus está falando para Ezequiel. No teu caso, filho do homem, o teu povo fala de ti junto às paredes e nas portas das casas. E um fala com o outro, cada um ao seu próximo, dizendo, vinde ouvir a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam. Pois professam muito amor com a boca, mas o seu coração busca lucro. Mas tu és como uma canção romântica para eles. Canção de quem tem voz suave e canta bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Só que é Deus falando com o profeta, dizendo assim, Ezequiel, preste atenção. Essas pessoas, elas se reúnem no pátio, elas falam uma com as outras, dizendo assim, vamos lá ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é linda, a palavra do Senhor é maravilhosa. Vamos lá ouvir, Ezequiel vai pregar, vamos ouvir ele. E eles vêm, se aproximam, eles cantam, gostam das canções. Isso é bacana? É claro que é. Mas aonde estava então o erro dessas pessoas? Que Deus alerta ao profeta. Deus fala que eles ouviam, cantavam juntos, gostavam das mensagens, mas uma das coisas mais importantes eles não faziam, que era colocar em prática. Então percebe como eles sentiam no coração? Percebe como eles gostavam, eles raciocinavam e gostavam? Mas eles não tinham a prática, eles não mudavam. Aquela mensagem, ela não transformava, não por falta de mensagem, mas pelo coração das pessoas serem endurecidos. Aquela mensagem que eles ouviam, eles não permitiam que transformassem o seu coração. Então, qual é o grande problema aqui? É que não basta você gostar das canções, não basta você gostar das mensagens. Isso é bom. Eu não quero ouvir palavra que eu não goste. Quando eu digo gostar, não é preferência de gosto pessoal. Eu quero ouvir a Bíblia. Você vai para a igreja para ficar escutando história de pastor, perdão. Você vai para a igreja para o pastor ficar dando uma infinidade de recado e não falar da palavra de Deus. Eu vou à igreja e ouço pastores, mas eu quero ouvir não o que a experiência, eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir a mensagem de Deus, a exposição da palavra de Deus, o texto da Bíblia explicado, o texto da Bíblia claro, e quero que seja aquilo que está escrito ali, não a ideia do pregador. Então você tem que gostar da mensagem? Claro. É claro que há mensagens, talvez como essa, que nos confrontam, que nos colocam e nos confrontam a mudar, nos confrontam a abandonar o pecado, abandonar o erro. Mas, no final das contas, a mensagem ela precisa impactar nosso coração, e de fato precisa disso. Mas não basta gostar dela, nem da oração.
é preciso que essa mensagem ela mude a forma como você lida com a sua família. Então, por exemplo, se você era um pai ruim, ausente, irresponsável, essa mensagem do Evangelho de Jesus precisa atingir sua mente, o seu coração. Você precisa perceber que você estava perdido no pecado e agora Deus te salvou gratuitamente. Você não precisa merecer, você não precisa fazer oferta no altar. Graciosamente Ele te salva. Mas agora você precisa saber que essa mensagem transforma seu coração. Agora você precisa responder com isso, sendo o melhor pai, melhor funcionário, melhor irmão, melhor marido, melhor esposa. Você não precisa ser melhor para ser mais aceito por Deus. Ele já aceitou você como você era, podre, incapaz, mas agora, em resposta da mensagem que passa na mente, no coração, ardeu no coração, precisa vir para as mãos de você mudar, de você ser alguém cada vez mais parecido com Jesus, mais santo. Então a mensagem que eu quero deixar hoje é a conversão. Você considera uma pessoa convertida a Jesus Cristo? Como é que você pode analisar isso? Ela passa pela mente, pelo coração e pelas mãos. Ela é pela mente porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não creio no evangelho que o fulano disse, eu creio no evangelho que a Bíblia me mostra. É claro que você, por exemplo, pode ter crido através de um pregador, como nós, não tem problema, mas precisa até de nós estar baseado nisso aqui, na palavra de Deus. Eu creio nisso, em Jesus Cristo. Meu coração arde, não pode ser só uma crença racional, meu coração arde. Arde em ouvir a palavra de Deus. Você fica com o seu coração, ele arde ao ouvir a palavra de Deus. Meu coração, ele arde. Arde. Mas não basta só sentir e pensar. Precisa ter ação. Precisa ajudar o próximo. Por isso que o nosso trabalho não é só pregar. Se a nossa fé mistura-se com o pó. Se a fé, a teologia da Bíblia não se mistura com o pó do sofrido, o barro, não serve de nada. Nós misturamos a nossa fé com o pó da vida cotidiana das pessoas, por isso nós levamos o alimento. Nós não somos ativistas sociais, não fazemos isso para merecer mais a Deus, mas fazemos isso porque Deus nos amou e nós queremos amar como Ele amou. E é isso que Deus pede de nós, uma transformação de mente, de coração e das nossas atitudes. Não apenas gostar da mensagem, não apenas gostar da palavra, da música, mas ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Tem uma música que diz assim: acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Você conhece essa música? Eu vou colocar ela para a gente adorar a Deus cantando ela. Se você ainda não foi transformado, se você ainda não sentiu isso no coração, se você ainda não teve essa mudança, essa experiência que você tem agora. Então, se você quiser se colocar de pé, de joelhos, fique à vontade. Vamos juntos adorar, louvar, entregar o nosso coração a Deus. Eu vou deixar essa música, mas não é para você agora, o culto não acabou. Eu vou estar aqui louvando junto com você. Então adore a Deus nesse momento e vamos louvá-lo. Senhor, que o nosso coração, que a nossa mente, que as nossas atitudes sejam transformadas pelo Senhor. Nós não queremos ser crentes só de emoção, porque a emoção, ela passa rápido. Nós não queremos ser crentes frios, apenas intelectuais, que ficam discutindo nas redes sociais o certo, o errado. Nosso coração quer arder, mas nós também queremos crer em Ti, naquilo que é correto. Nossas mãos querem, Senhor, ajudar o próximo, se estender para o próximo, abençoar pessoas. Então agora, Senhor, queremos mais do que ouvir boas mensagens, mais do que sentir no coração, queremos ser totalmente transformados, totalmente mudados. Então que a Tua presença, o Teu poder, o Teu agir possa agora tocar em nossos corações. Por isso, nesse momento, ore a Deus e diga: Senhor,
transforme a minha mente, transforme o meu coração, nos ajude a aplicar essa verdade em nossa vida, a ponto de depois que essa mensagem terminar, a gente possa aplicar isso lá no trabalho e a gente agora seja um melhor trabalhador, um melhor funcionário, um melhor patrão, uma pessoa leal, uma pessoa que deixa a mentira, deixa o egoísmo, deixa o orgulho e possamos ser mais parecidos com o Senhor. Faz arder nosso coração. Nós queremos, Jesus, o teu Espírito e a tua presença inundando o nosso ser. Cante de todo o seu coração agora. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E quem deixa viva esse amor, creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Nós acreditamos em ti, Jesus, nesse amor, nessa misericórdia, nessa compaixão, e te adoramos e te entregamos o nosso ser. Aí onde você está, diga para Jesus: eu te adoro, Jesus, eu te louvo. Meu coração ele arde em orar, meu coração ele arde em perceber a tua presença inundando o meu ser. Aleluias. Aí na sua casa, aí onde você está, não tenha medo de adorá-lo, de louvá-lo, de agradecê-lo pelo seu amor, porque ele transformou você, ele resgatou você, perdoou você, batizou você, colocou a marca dele em você. Você é dele, você pertence a ele, é filho dele. Mesmo que você tenha suas falhas, suas faltas, das quais nós, Senhor, estamos aqui entregando a ti para que sejamos transformados, mas sabemos que somos teus. Por isso podemos te adorar
te louvar, te entregar o nosso coração, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão. Aleluias. Te adoramos, Jesus. Receba o nosso coração, receba a nossa vida, receba o nosso interior, que ele seja transformado e que nós possamos amar o próximo, nós possamos abençoar os nossos vizinhos. Eu sei, Jesus, que o Senhor quer de nós, muitas vezes, talvez, dessas pessoas, não que ela vá lá para a África, na Europa pregar, mas que o vizinho dela possa ser impactado, possa ser tocado, não só em ouvir falar do Senhor, apesar desse ser primordial, mas de lá ela compartilhar uma refeição, ela ajudar num momento de necessidade. Senhor, as luzes aqui em São Paulo, o Senhor viu isso? Elas ficaram 2, 3 dias. E o nosso coração, Senhor, ardeu para ajudar pessoas, senhoras que moravam lá no 10º andar. E como é que essas pessoas comeriam? Como é que essas pessoas desceriam as escadas sem elevador? O nosso coração, Senhor, ele arde para ajudar, para estar ali, amparar. Isso é também evangelho, é amparar, é amar e se importar. Então que as nossas mãos possam mostrar Cristo, possam mostrar teu amor e que o avivamento aconteça. Cante mais uma vez, o adore nesse momento, na sua casa, no seu lar. Adore e louve e exalte a Deus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Que importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, ano dos meus dias. Estou preparando um caminho, as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá,
a Deus, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Seu coração está ardendo por mais da presença de Deus. Tu busque cada vez mais. Busque aqui nos nossos cultos, nos nossos devocionais, nas orações do meio-dia, na oração da noite. Busque mais, tenha sede. Mas lembre-se também de ter uma mente firmada na palavra de Deus e de ter atitudes que demonstrem que você é alguém que ama Jesus de verdade. Tá bom? Bom, eu convido você a fazer isso agora, se você quiser. Não é a única forma de você mostrar que ama Jesus. Claro que não. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Mas se você quiser agora ofertar, dizimar, entregar uma doação voluntária, por favor, você não vai ver aqui nunca, você não vai ver nunca isso da minha boca, do pastor Guilherme, dos pastores que nesse momento, eu, pastor Guilherme e pastor Lucas, né? Somos os únicos 3 pastores desse ministério. Você não vai ver da nossa boca, olha, dê que Deus vai te abençoar, dê que Deus vai multiplicar, porque se você der 10, Deus vai te dar 1000. Você não vai ouvir isso da nossa boca. Você vai ouvir nós dizendo, oferte, doe, dizime, Deus vai prover, porque a palavra dele diz isso. Ele vai trazer provisão para você, mas não é negócio. Não é bancada de negócio, não é troca. Não é aqui se dá, aqui se recebe, porque se fosse assim, eu e você estaríamos perdidos, porque a gente falha muito. E se Deus agisse nesse sistema de dar e recebe, então a gente já estava enrolado, porque a gente ia receber aquilo que a gente não quer pelas nossas falhas. Mas Deus não age assim. Ele espera que você dê, oferte, dizime voluntariamente e com gratidão. Então, você está vendo esse espaço, é que eu não consigo pôr as imagens aqui, a gente não tem preparado, senão eu ia te mostrar imagens da inauguração nossa às 9 da manhã. A igreja linda, cheia, ainda tem muita coisa para fazer, mas já 80% está pronto. O salão está pronto, o som está pronto, banheiro pronto, escolinha pronta, mas agora vem os detalhes das pinturas, de tudo mais, das salas de aula que a gente vai disponibilizar. A gente quer deixar o mais confortável possível. Então, se você quiser dizimar, saiba que seu dízimo vai ser destinado a isso, para preparar, não grandes templos, mas preparar para algo que importa, para amar pessoas. Para amar pessoas. Não estou dizendo que não possa ser para um templo, mas nós cremos que sagrado não é um templo. Sagrado é o rosto do próximo. Sagrado são as pessoas que Deus ama. Então, o seu dízimo vai servir para poder trazer alimento para crianças dos orfanatos, para pagar o aluguel desse espaço, para oferecer cursos para essas crianças. Vai servir para também levar a mensagem de Deus aqui, porque a gente paga. Tem o Felipe que está agora me ajudando a colocar esse culto no ar. Enfim. Então, são pessoas pagas, não são voluntárias. O WhatsApp que você recebe, existe um sistema onde há pessoas que estão responsabilizadas por isso, que cuidam dessa estrutura. Então a gente faz isso com doações, com dízimos, para que pessoas sejam tocadas, abençoadas por Deus e amadas por Ele. Então, pode oferecer seu dízimo, fique à vontade. Se caso você não tiver hoje, você pode tirar um print e salvar, e você pode dizimar e ofertar conforme aquilo Deus colocar no seu coração. Última canção, para você adorar a Deus em casa, bem alegre, bem feliz, e a gente voltar aqui e encerrar o nosso culto e a nossa transmissão. Não sai daí, porque eu vou realizar a última oração de joelhos. O pastor Guilherme sempre ora aqui de joelhos, quero orar também hoje com você também de joelhos. Então, não sai daí. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Vai chover, Senhor.
Graças a Deus. Vamos então nessa oração de joelhos. Quero orar por você, dizimista, ofertante, para que essa semana seja abençoada. Quinta-feira, não sei se a gente vai transmitir o culto da nossa inauguração aqui no caso, né? Mas eu quero que você participe. O pastor Guilherme estará aqui às 8 da noite. Eu estarei na terça. Essa terça eu vou estar ao vivo às 8 horas da noite fazendo a série de Jó. Você tem lidado com uma doença, com uma depressão e com problemas enormes da sua vida? A série de Jó que nós estamos lendo, aprendendo e orando, porque é uma reunião de oração, de clamor, de fé, vai te ajudar muito. Então você pode participar. Eu vou estar trazendo uma mensagem nessa terça-feira sobre essa história de um herói da fé chamado Jó. Tá bom? Eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, depois a gente manda lá no WhatsApp. Siga conectado lá nos nossos grupos. Foi um prazer estar aqui com você, né? Espero que você conte comigo também, como tem contado com todos, com o pastor Guilherme e o pastor Lucas que estão aqui. E nós estamos orando por você. Conte comigo, com a minha esposa. Nós estamos juntos mesmo, não é juntos mais ou menos, é juntos mesmo, para orarmos juntos, ajudar você naquilo que você precisa. E peço que você também ore por nós e, enfim, que em breve a gente possa estar aqui, se conhecer presencialmente. Vai ser muito bom poder dar um abraço em você, apertar a sua mão e celebrar o amor de Jesus, a presença de Jesus junto com você, tá bom? Domingo que vem, o pastor Guilherme volta aqui às 18 horas para realizar mais um culto presencial. Vou dobrar meus joelhos aqui, peço que você dobre aí na sua casa, tá bom? Senhor, nós entregamos nas tuas mãos e de joelhos entregamos a nossa semana. Que o Senhor possa abençoar o trabalho, o Senhor possa trazer provisão para essas pessoas e em o nome de Jesus Cristo, a tua paz, o teu Espírito Santo esteja ao nosso lado, nos guiando, nos aconselhando, nos abençoando. Nós te louvamos e entregamos em tuas mãos os nossos corações. Abençoe a semana de cada pessoa, o trabalho, a família e cada ofertante, dizimista, patrocinador, que o Senhor possa trazer provisão para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Deus abençoe você. Vou correndo lá para pegar o finalzinho ainda da nossa segundo culto da inauguração. Deixa o seu comentário aqui, se esse culto ele abençoou você. Compartilhe e deixe também sua curtida. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você e um restante de domingo abençoado. Fique com Deus.